É, já essa temporada, nós temos trabalhado muito essa questão do, do discipulado, da paternidade, né, do que nós chamamos essa expressão de maturidade. E estamos ao fim de uma estação, começando daqui uns dias outra. Hoje, na verdade, é o 18º dia do mês de Kislev, ou Kislev, que é o 9º mês. E a gente vai ver que esse 9º mês está marcado sempre ao retorno à palavra, o retorno à santificação, à dedicação. Esse mês também tem uma festa, né, daqui uns dias, a festa de Hanukkah, que ela entra dentro do calendário, porém não é uma festa estabelecida pelo Eterno, mas é uma festa que é comemorada já mais como uma cultura. Jesus acabou passando essa festa, ou fazendo essa festa, né, que é a chamada festa da dedicação, ou a festa da luz, aonde a lâmpada ela ficou acesa por 9 dias com um pouquinho de azeite, ou seja, a multiplicação do azeite, a multiplicação do óleo, né? Então, era quando a família dos Macabeus aí estavam trazendo essa dedicação ao templo, retornando o sacerdócio. Então é mais uma questão mesmo cultural. Mas o que é interessante que encaixa dentro desse ciclo, né, que a gente está vivendo e que a gente tem trabalhado já há 2 semanas, apesar de faltar alguns dias aí, mas trabalhando essas 2 semanas acerca da maturidade e da paternidade. Nós vemos falando, então, a respeito do discipulado. Por quê? Porque estamos falando do mês de Benjamim, né? A gente falou, então, do mês de Kislev, e agora paramos na questão da tribo de Benjamim. E a palavra central aqui é: se a ovelha não morrer, o filho não nasce. Essa sempre foi a palavra central, ou seja, se a imaturidade não acabar, a maturidade não chega. Se a imaturidade não deixar a nossa vida, nós não podemos ser maduros para poder conduzir a vida de ministério. É interessante que há um sequenciamento de fatos. Qual é o sequenciamento de fatos? Morte de Raquel, nascimento de Benjamim e o adultério. Na verdade, nem adultério foi uma... Como que chama o negócio? Que eu até esqueci aqui, me fugiu a palavra. O incesto, seria isso, o incesto de Rubens. Então, é um sequenciamento de fatores no mesmo texto. A gente vai ver a morte de Raquel, o aparecimento do pai trazendo o nome, ou seja, o destino profético dado por um pai a um filho. Eles parando na torre de Éder, que na verdade seria a torre da vigia, então uma questão de vigilância, e entrando aqui, então, finalizando essa história, que seria, então, Rubem subindo na cama do pai e maculando a cama do pai. E aí, a gente vai ver lá na frente, isso dando como uma consequência a queda, e a queda não, a perca da primogenitura, do posicionamento. O que eu quero dizer aqui? Primeiro, a gente já tratou que é a questão da morte da ovelha. E como que se dá a morte da ovelha? Somente quando um pastor pode levar essa ovelha ao matadouro. E esse é o ponto, para mim, sempre central. Porque a gente esquece, querido, que uma das coisas é salvação, outra das coisas é reino. E por isso muitos que até mesmo se dizem andar no reino, não andam. Eles não vivem reino. Eles vivem um narcisismo, ou ele vive um individualismo. Ele é um reino composto em torno dele mesmo. Ele não vive um reino. Tem muitas pessoas que falam, eu vivo o reino, mas é o reino dele, né? Porque assim, tudo está em volta dele, ele sempre está envolvendo as pessoas para dentro da missão dele, e não vivendo a missão do outro. Esse fator da
Porque essa pessoa, ela nunca conseguiu ser pastoreada. E ela não se permite ser pastoreada. Por isso você vai ver que esse fator, essa história acontece na Torre de Éder. Por quê? Que é a Torre dos Rebanhos. A palavra Éder significa isso, rebanho. Então, a Torre dos Rebanhos. A torre onde eles ficavam ou colocavam os rebanhos. Então, a gente vai ver que esse fato do nascimento de Raquel, que é a ovelha, acontece perto do lugar dos rebanhos, aonde o pai, então, ele tem uma missão ou um fator determinante. E volto nesse ponto aqui, aonde nós trouxemos. Se você não deixa ser conduzido, você nunca vai sair do nível de maturidade, imaturidade. Por mais que você se acha maduro, por mais que você se acha já sábio, por mais que você se acha capaz, você vai ver que de tempo em tempo você entra no ciclo da destruição da imaturidade. Destruição de família, destruição do chamado, destruição das finanças, destruição dos relacionamentos. Por quê? Porque isso é o nível da imaturidade. A imaturidade sempre vai nos levar a um nível de destruição. Por que que eu separo, no sentido literal da palavra, em todos os níveis? Vamos colocar aqui, no nível família e maturidade. Por que que nós temos problema dentro de casa? Por causa da nossa imaturidade. Jesus é bem claro, vocês só se separam por causa da dureza do coração de vocês são duros. E quem é duro? A criança. O maduro, ele não é duro, mas o imaturo, ele é duro. Por que que nós deixamos? Eu sempre costumo dizer o seguinte, irmãos, mas é Deus que está me transicionando. Eu sempre escuto isso. Não é Deus que está me transicionando. Eu vou saber se é Deus o modo que você transiciona. Porque quando é Deus, querido, a gente sai debaixo de bênção. A gente tem uma bênção. Eu conto sempre, eu conto o meu testemunho nessa transição. Eu fui pastor batista por 5 anos. Imagina, eu nasci na presbiteriana renovada, fui presbiteriano, né, me converti na presbiteriana, fiz um seminário batista, fui ser pastor batista, e depois o Senhor me chama para o apostólico. Então, olha a Michelangela aqui, né? Então, cresci no reteté, depois eu fui para uma outra linha, e aí, então, eu pego aí a questão de trabalhar o apostólico. Quando o Senhor me chama, eu passei, foi mais de 6 meses falando assim, eu não quero, porque na minha mente batista, na época, eu não concordava de abrir igreja. Eu falei, rapaz, eu vou sair para abrir igreja? Para quê? Não concordo com esse negócio de ficar saindo abrir igreja. Para mim, isso daí não tem sentido, né? Eu já sou pastor de igreja, para que eu vou sair para abrir igreja? Então, agora imagina, irmãos. Hoje, não sei como que tá, mas bota isso daí 12 anos atrás, que o único, vou colocar assim, a única visão, tinha já o Conselho Apostólico, mas eu creio que para essa questão congregacional não era muito difundido, né? Os únicos apóstolos que a gente via era o apóstolo Valdomiro Santiago, era o único apóstolo que era um apóstolo de evidência, né? E que para os batistas, né, tinha aquele ponto de interrogação. E aí entra então esse negócio, o Senhor diz assim, você é apóstolo. Eu não me intitulei apóstolo, entenda, mas veio uma voz, isso realmente veio uma voz dentro de mim, dizendo, você é apóstolo. Eu entrei em parafuso, porque a única referência de apóstolo que eu tinha era o Valdomiro Santiago. Né? Imagina, foi, meu Deus, que é isso, né? Que é isso? E aí aquilo trouxe um choque, falei, não quero sair, não vou sair. E aí fica aquele negócio, para você sair, e aí o negócio vai indo, até que eu fui fazendo provas de tudo que você pensar. E aí chegou um dia que eu falei, eu vou sair. Mas aí você vem aquela prova, vou sair. Eu brinco nesse sentido que eu era muito disputado, né? Porque Comodoro é o final de Rondônia e o começo de Mato Grosso, ali, da região, vindo da região norte. Então,
Então, assim, eu era muito disputado, mas disputado de quem era, não é teu, aí o outro não é teu, não, o outro é teu, né? Não era disputado, não, era um outro tipo de disputa. E ninguém queria cuidar da igreja, porque a gente era da convenção, era um pastor da Orniban, ou seja, da ordem de ministros, né? Fui aceito na ordem de ministros, batista e tudo mais. E aí, então, vem essa questão, né? Todo mundo, não, você é de Mato Grosso, não, você é de Rondônia, é de Mato Grosso, e vai, né? E aquele negócio. E ninguém, eu não era de ninguém, na verdade, né? Ficava ali, de Jesus. Então, eu fui dos mais espiritual, né? Não sei se é de Rondônia, não, eu sou de Jesus, né? Aqueles espiritual. Então, nesse ponto, eu falei, olha, assim, eu estou 5 anos aqui com a igreja, nunca ninguém veio aqui, só veio para fazer a prova, ou seja, fazer o nosso, como diz, a nossa questão ministerial, né, que se faz um probatório ali, se faz uma prova, imagine, chega 3 pastores, um senta com a igreja, um senta com você e outro senta com a tua esposa. O que senta com você parece um professor de teologia, faz 500 perguntas para você teológica. O que senta para a igreja vai ver como que você é, e o que senta com a tua esposa vai ver quem você é, né? Imagina a situação, né? Aí você fica naquela berlinda. E depois disso, nunca mais tive uma presença do presbitério, né, da Uniban. E aí, nesse ponto, tempos depois, 5 anos depois, eu falo, Senhor, então tá bom. Se é o Senhor que está me chamando, esse pessoal vai vir aqui na minha casa e aí eu vou conseguir falar com eles. Irmão, foi uma semana depois, tava 5 pastores, 3, não lembro. Olha, faz tempo que a gente não vem aqui, a gente queria conversar com você. Eu falei, rapaz, olha que trem funciona, né? Eu falei, então tá bom, mas eu queria conversar com o presidente, não era, eu queria conversar com o cara lá de cima lá. Aí ele falou, olha, vai ter um evento aqui do lado da tua cidade, né, que era em Vilhena, com assim, uma reunião com os pastores, né, da Uniban, que é a Ordem Vinícius Batista Nacional, e vai lá e conversa com ele, né? Eu expliquei a situação. Chegamos lá, participei da reunião. No final da reunião, imagina, a cara de pau, né? Falei, olha, eu quero me desligar, porque o Senhor me chamou para ser apóstolo. Gente, e a minha cabeça é, se o cara me abençoar para eu sair, esse trem é de Deus. Se ele der risada da minha cara, não é de Deus. Ele olhou para mim e falou assim, tá bom, você é bem-vindo aqui, no dia que você quiser voltar, você pode voltar, a porta está aberta para você, mas eu te abençoo. Eu falei, rapaz, você tem de Deus mesmo, né? E aí é onde a gente saiu, depois conheceu a apóstola Gisela, e aí o apóstolo Joseir, e a gente veio até receber a unção apostólica. Mas o que eu quero dizer aqui, nessa temporada, é onde muitos começam a borbulhar dentro deles essa essa ânsia ministerial, essa ânsia de mudança. E, irmãos, é natural, até o mundo está nessa ânsia de mudança. O mundo está nessa ânsia. Se você pegar, todo mundo começa a fazer as cartinhas de mudança, não é? Ó, esse ano, o que eu vou mudar para o ano que vem? O ano que vem eu vou começar o regime, principalmente o regime, vou começar o regime. Esse ano vai dar certo, esse ano eu volto para a academia, daqueles 4 meses que eu já paguei, eu vou lá fazer, né? Mais ou menos assim. E aí começa aquelas. O mundo está querendo mudança, tudo está querendo mudança, porque esse é o tempo onde nós fixamos nas mudanças. E a gente começa com essa mudança ministerial. Não, eu vou mudar, mas é porque Deus está falando comigo. Lembra que eu falei que esse é o tempo da profecia? Esse é o tempo profético. Porque uma coisa a gente não entende, e aqui eu vou para o texto da Bíblia, para você que pensou que não ia ler a Bíblia. Olha o que diz aqui.
aí em Joel 2. Joel 2. Aqui é a promessa do derramado Espírito. Assim, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque o monte Sião em Jerusalém, e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Veja aqui, irmão, esse é um ponto muito específico que a gente não entende. A gente fala de uma geração profética, nós estamos vivendo dentro dessa geração profética, nós estamos falando sempre acerca dessa geração profética, e hoje tudo é profético, até os nossos erros são proféticos, né? Até as nossas faltas de diligência se tornou profético, né? Não, irmão, eu não consegui aparecer, mas é profético para você poder orar mais. É aquela coisa, né? Eu não consegui fazer, mas é profético para a tua vida. Não, a gente está com essa onda do profético, mas olha esse texto aqui, eu estou postando aqui para você. E acontecerá, depois que derramarei sobre toda a carne o meu espírito. Mas deixa eu te contar, quem vai profetizar? Você já parou para pensar nesse texto? Os filhos e as filhas profetizam. Os jovens têm sonhos, perdão, têm visões. Os velhos têm sonhos. Os velhos sonham, os jovens têm visão. Mas quem profetiza? Filhos. É os filhos que entram em uma atmosfera profética. Por isso a gente bate muito sobre paternidade, porque aqueles que não andam em paternidade, eles nunca vão aprender a ser proféticos, porque não tem ninguém que ative isso neles. Eu volto nesse ponto central. A imaturidade nos leva ao engano, ao espírito de engano. Mas a maturidade nos leva ao espírito profético. A imaturidade nos dá ao espírito de engano, mas a maturidade ao espírito profético. Porque esse é o tempo aonde muitos estão dizendo dessa questão profética, mas a minha pergunta é: quem te circuncida? Quem te lapida? Quem te corrige? A quem você sujeita? E eu sempre falo, irmão, tem muita gente que se engana demais da conta. Como se engana? Ponto. Apóstolo, eu sujeito sim a minha vida. Mas eu pergunto, você sujeita a quem? Você já parou para pensar nisso? A quem você sujeita? Eu tenho, hoje assim, lógico que existem vários, né? Vários filhos espirituais. Mas há uma pessoa específica, né? Não vou citar nome. Não é coisa ruim, não, é coisa boa. Eu não vou citar nome. É que já faz um tempo que está andando com a gente. E a gente vem acompanhando as vitórias, né, na casa, as vitórias no ministério, as vitórias que vão seguindo. Né? Tem, como disse, tem vários. Estou citando só de uma aqui, que eu acho interessante, né? Até pelo nível de sujeição, o nível de orientação e o nível de obediência. E aí a gente vai vendo como essa pessoa vai colhendo
A gente tem feito, porque às vezes a direção, eu pensava comigo, não, ela vinha com uma direção, eu falava, não, ela não vai obedecer nessa. Porque era uma direção assim, que ia contra ela mesmo, sabe assim, ó, não, você vai voltar, você vai fazer isso, 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 que era, para obedecer aquilo, tinha que matar o próprio ego e o próprio eu. Ela fala, tá bom, apóstolo, eu vou fazer. E aí daqui a pouco vinha um testemunho. Eu falei, cara, olha aí, olha a bênção da obediência e a bênção da sujeição. Sempre vai ter resultado de restauração, nesse caso aqui, restauração familiar, restauração ministerial, é a família sendo restaurada. E era coisa de quase impossível de acontecer, mas está acontecendo por causa da sujeição. Às vezes eu falo isso para as pessoas, eu falo, não, eu sujeito, apóstolo, mas você sujeita para o vizinho, você sujeita para o amigo, você sujeita para o irmão, mas é raro aqueles que realmente conseguem sujeitar as coisas para a figura da paternidade, seja pai, seja mãe, é raro aquele que consegue chegar e ter esse feedback. É raro. Por que é raro? Porque essa ferida paterna, nessa temporada, expõe. Ela expõe. Eu vejo muito isso. Como é raro, as pessoas ocultam as provas, ocultam as lutas, ocultam os fracassos, oculta porque elas não querem deixar ser tratado. Eu sei que eu estou passando por isso, mas eu sei que eu estou passando por isso por causa disso. Não, é de Deus mesmo. É aquela coisa. Nesse caso que eu citei aqui, se você parar para pensar, acho que era até melhor falar assim, cara, desiste dessa família, desiste, né? Era mais de Deus, entre aspas, né? Mais de Deus falar, não desiste, porque, rapaz, é complicado mesmo, desiste disso. Não, não, não é de Deus isso. De Deus é você lutar e restaurar a tua casa. Volta aqui. E como estamos vendo a restauração acontecendo dia após dia, dia após dia, por causa desse discipulado. Porque uma coisa a gente não entende. Irmão, preste atenção. Reino é algo transferível e não conquistado. Olha o que acontece. A Bíblia diz o seguinte, que até João, as pessoas eram ladrões e salteadores. Não sei se você já leu esse texto. João 10, versículo 8. Na verdade, versículo 7 e 8. João 10, 7 e 8. Diz assim, Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Espera aí, queridos. Ele está dizendo, os que vieram antes dele eram ladrões e salteadores. Mas como assim? Por quê? Porque eles estavam conquistando o reino à força. Eles não eram legítimos, porque a filiação só se deu depois da vinda de Jesus. Porque em Jesus, ele nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Amém? Vou dizer isso de novo. Jesus nos deu a autoridade de nos tornarmos filhos de Deus. Então, até antes de Jesus, nós não éramos filhos. E reino não é democracia. Democracia, você se conquista por maioria de voto. Democracia, você se conquista por merecimento. Democracia, você se conquista. Agora, reino não, ninguém conquista reino. O reino é transferido.
Agora, quando a gente vai para o inimigo, sim, nós vamos conquistar, porque eu não tenho filiação e eu estou pegando à força isso. Agora, fora disso, querido, reino de Deus não tem como eu pegar de Deus à força o reino. Eu tenho que ser filho para conquistar. As pessoas sempre falam isso, olha, eu estou debaixo de paternidade, aí eu vou receber. E as pessoas pensam que isso é transferência. Transfere aí, apóstolo, olha para mim, aí é download, né? Né? Transferindo, porta USB, liga aqui, conecta aqui, transferido, irmão, né? Feito com sucesso. Download feito com sucesso. Não, meu irmão, é transferível. E a gente vai ver essa questão de transferível no discipulado e não transferível na oração. Porque se fosse na oração, Jesus vinha, quando começasse o ministério, vamos lá, tinha que ser com 30 anos, beleza, Jesus com 30 anos era batizado, saía dali, transferia para os apóstolos dele, ia para a cruz, morria e acabou. Mas o próprio Jesus teve que gastar 3 anos junto com esses homens, discipulando eles dia após dia, dia após dia, dia após dia. O próprio Jesus, ele teve que fazer isso e teve que ensinar o povo, e essa é a palavra central de todo o evangelho. Jesus ensinava, e Jesus ia para o deserto ensinar, Jesus ia para a sinagoga ensinar, Jesus ia para o monte ensinar, Jesus ia para ensinar, Jesus ia ensinar, Jesus ia ensinar. Por quê? Porque isso é a vida de discipulado. As pessoas falam assim, eu tenho pai, mas o que esse pai te ensina? Ah, eu fico assistindo a live dele todo dia. Aprendo tudo com ele. Você acha que você vive de live, irmão? Vai lá e vai essa cara sua, né? Brincadeira à parte. Não é de live que você vive, porque você precisa estar perto, nesse sentido próximo. Hoje, a gente consegue estar próximo à distância? Conseguimos. Tem como, mas você precisa sujeitar. Você precisa falar o que está acontecendo. Essa é a vida de discipulado verdadeiro. Eu tenho chamado a atenção de vocês para isso, porque eu falo como pastor agora. Eu sou pastor de igreja também. E como eu vejo que as pessoas sofrem, estão sofrendo, e eles só chegam depois e dizem assim, ó, casa caiu, viu? Casa caiu. O diabo pegou, viu, apóstolo? O diabo tá bravo. O diabo tá bravo, o diabo tá bravo. É. Mas e você vê que esse negócio começou há 3 anos atrás. Ou, apóstolo, quer desistir, cara, quer desistir de ministério, nesse negócio de ministério, mas você vai ver que às vezes tudo isso começou com uma ferida de 5 meses, 6 meses atrás, que poderia ter sido tratado, ou seja, era uma feridinha, mas essa feridinha entrou mosca, ou seja, Beelzebul. E aí o Beelzebul veio e pousou e botou as larvas. E isso daí agora virou uma pereba. E essa pereba, meu irmão, agora matou ou amputou partes do teu corpo espiritual. Mas por quê? Porque você não deixou ser tratado. E isso é Benjamim. Essa etapa aqui é 2 coisas. Ou você vai estar na torre dos rebanhos, ou você vai estar na cama do seu pai. Você entende aqui? Ou você vai estar terminando junto com a torre do rebanho, ou você vai terminar subindo na cama do pai e maculando a cama, ou seja, perdendo primogenitura. Você vai terminar com raiva, você vai terminar separado, você vai terminar olhando e dizendo, não, eu não concordo. Não, isso daqui, eu acho sim, mas isso daqui eu não concordo. Isso daqui eu acho, não acho que é certo. Ou seja, eu não deixo ser circuncidado. Então, por isso eu tenho batido muito nessa tecla. Porque a gente se ilude demais, a gente pensa que está sendo discipulado. Mas no fundo, realmente, o teu pai espiritual sabe tudo o que está acontecendo na sua vida? Essa é a pergunta. Ele sabe de tudo? Ele pode chegar e falar assim, cara, eu tenho um pastor que sabe o que eu estou fazendo, o que eu estou passando, o que eu estou sentindo. Sabe mesmo? Você entende aqui? A gente fala que a gente quer receber. Aí quem está te treinando para o teu ministério? Você. Mas você vai ficar sem reino, porque reino é transferível.
é de pai para filho, é de pai para filho, de pai para filho. Você entendeu? Então a gente precisa disso. A minha orientação aqui para você é, porque aqui a gente tem um monte de gente que assiste no YouTube, que não faz parte do meu pastoreio, nem da igreja que nós pastoreamos. Então, a questão aqui é, irmão, o teu pastor mesmo, aquele que cuida da tua vida, ele sabe mesmo o que está passando por você? Ele sabe como está teu coração? Não existe esse negócio de você estar distante, mas você está bem. Como eu escuto isso, né? Não, apóstolo, eu estou distante, mas eu estou bem. Eu não estou indo na igreja, mas eu estou orando em casa, eu estou bem. É mentira, irmão. Isso é a maior mentira, isso é a maior mentira deslavada. É esse negócio que eu estou bem. Se você não está em comunhão, você não está bem. Você pensa que está bem, mas não está bem. Você já está ferido. E a ferida vai vir Beelzebub, de Beelzebub vai vir. Então, nesse ponto aqui é isso. Né? Até esse grupo chama o quê? Mentoria, né? Então, esse nível de mentoriar é o nível de direcionar o teu destino. Mas alguém só pode direcionar o teu destino se ele realmente saber o que você está fazendo. Não é assim? Você vai no médico, quanto peso você tem, quanto a tua pressão, quanto a não sei o quê, quanto a isso, que você já tem doença, você já não sei o quê, você toma algum remédio, seja, eu preciso saber para mim poder te direcionar. Você vai em qualquer coisa, a pessoa faz um monte de pergunta para saber, para poder te direcionar. Ninguém te direciona sem saber. Porque primeiro, olha, termina aqui, direção, ele sempre vai ter dois como que eu posso dizer aqui? 2 pontos, essa seria a palavra. Toda direção, ela vai precisar de 2 pontos. Para onde eu vou e aonde que eu estou. Em mineirês, para onde que eu vou, para onde que eu estou. Amém? Então, assim, é mais ou menos assim. Mas aonde eu vou, aonde eu quero chegar. Aonde eu quero chegar é o ponto. E esse daqui é o ponto que normalmente todo mundo quer. Eu sei, não, eu quero chegar lá, eu quero chegar no meu chamado, no meu emprego, na minha, não sei o quê, na minha vitória. Todo mundo quer chegar. Mas nenhum GPS traça uma rota sem o segundo ponto. Aonde que eu estou? E essa sempre foi a pergunta central de Deus. Já falamos sobre isso aqui. Adão estava escondido. Deus não sabia que Adão estava escondido? Irmão, Deus não sabia que Adão estava atrás da árvore? Mas a primeira pergunta de Deus, Adão, aonde você está? Jesus não sabia o que o cego queria? Pergunta, o que você quer que eu te faça? Essas perguntas é umas perguntas muito, para mim, muito aleatória. Mas, na verdade, são perguntas essenciais para determinar onde você vai. Eu só posso saber aonde você vai quando eu souber aonde você está. É assim? Você liga para alguém, cara, eu estou perdido aqui. Primeira pergunta, onde você está? E quando a gente começa fazendo, agora eu vou dizer como um pastor, as pessoas chegam, não, apóstolo, olha, eu tenho ministério, Deus falou, tudo bem, mas aonde você está nesse exato momento? Deixa eu ver como está isso, 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 como está aquilo, o que você está sentindo, como está teu coração. E aí entra a primeira palavra. Isso só pode ser visto depois do discipulado de 3 anos. É aqui que é o ponto. Eu só posso literalmente saber onde você está depois que a gente gastar um tempo junto. Ou seja, depois que a gente começar o junto. Né? Não é isso? 1 quilo de sal? Depois que a gente passar uma temporada, porque o primeiro momento, você vai falar onde você está com base na tua perspectiva. Mas aí depois a gente vai saber onde você está com base na verdade. Ou seja, a tua perspectiva é uma, aonde você está.
Mas o problema é que a gente anda segundo a nossa perspectiva. E esse andar segundo a minha perspectiva, eu sempre vou ficar no mesmo lugar, porque se eu soubesse onde eu estava, eu não estava onde eu estava. Se eu soubesse onde eu estava, eu não estava perdido. Concorda comigo? Não, apóstolo, eu sei o que eu estou fazendo. Você sabe tanto que você está perdido. Você sabe tanto que você não sai do lugar. Você sabe tanto que você está com problema. Por isso que você sabe tanto. Você não sabe onde você está. Você pensa que você sabe. E aí eu falo aquele negócio, você pensa que você sabe onde você está, mas na verdade você está mais perdido que segue em tiroteio. Por isso que você está aí. Porque se não tivesse, você estava voando. Você estava top das galáxias. Então você não sabe onde você está. Eu brinco, né? Até minha esposa fala, você pode citar meus exemplos, né? Eu brinco com a Lu. A Lu vai para o médico e ela já fala para o médico o que ela tem e o que ela tem que tomar. Eu falo, Lu, isso é impressionante, isso é demais da conta. Ela passa o dia inteiro vendo coisas assim, né? Porque ela gosta dessa área. Ela chega comigo e fala: eu tô com isso, eu tomo isso, eu vou tomar isso. Tudo bem? Assina aqui, né? Só fala assim, o médico só assina porque você não pode assinar para pegar a receita, porque senão você até assinava e pronto, né? Então é um negócio. Então, para que eu vou para o médico, né? Então, para que eu vou fazer? Então, não preciso. Porque se eu já sei onde eu estou, eu não preciso de ninguém que me oriente, eu já sei de tudo. Eu já sei de todas essas coisas. E é assim que tem sido o nosso pastoreio. Não, eu sei onde eu quero chegar e eu sei onde eu estou. Você não sabe. Se você soubesse, você não precisava de pastor. Onde eu vejo muitos perdendo a primogenitura? É agora. Agora eles começam. Sabe o que eu vejo? Que muitos filhos que estavam para receber a herança, eles são cortados nessa temporada. Muitos pastores estavam, cara, agora vai ser o tempo de transferir. E essas pessoas, então, aparecem com uma revelação divina que ele precisa fazer outra coisa. E aí, de repente, eles saem. E aí agora passa a vida inteira. Vai dar certo? Pode ser que sim. Mas vai ser o que Deus queria? Não. Entendeu? Pode ser. Pode ser, vai dar certo. Mas vai ser o centro daquilo que Deus queria? Não. Não vai ser. E infelizmente a gente não para pensar nisso. Então, queridos, deixe ser tratado. Deixe que alguém te fale aonde você está. E eu termino sobre essa questão de Benjamin, né? Amanhã a gente vai falar sobre terminar, né? Quero mais uns 2 dias no máximo terminar isso. Mas é muito importante isso daqui. Deixa alguém trazer essa direção, né? Esse ponto. Cara, você está aqui, você é isso. O apóstolo Paulo, ele estava passando essa mesma coisa. Quando você pega as cartas do apóstolo Paulo aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas, você vai ver que o apóstolo Paulo estava falando a mesma coisa, um monte de gente cheio de dons, porém deformado no seu caráter. Porque aquilo, irmãos, que para mim às vezes é normal, mas é normal para mim. Às vezes não é normal no reino. Entende? Eu vou dizer aqui uma coisa mais absurda. Aí eu chego na igreja, para mim é normal, quer dizer, no mundo, para mim é normal eu ficar com a irmã. Normal, né? É normal. Porque é normal para mim. É normal no mundo a gente namorar, se amassar. Mas no reino isso é normal? Tô pegando uma coisa absurda aqui. No reino não é normal. No reino não acontece assim. Então, às vezes, coisas que para nós são normais por causa da nossa cultura, e a gente, a maioria, não cresceu em uma cultura evangélica, e aí, mesmo os que cresceram numa cultura evangélica, às vezes veio de uma cultura que algumas coisas eram normais, mas que não eram normais, eram anormais. Entendeu? Eles passam a trazer isso como normalidade, e isso é a trava, e é aquilo que faz ele travar sempre. Então, deixa alguém tirar isso. Deixa alguém dar um basta nisso na tua vida.
Mas aí você precisa estar perto em que sentido? Você precisa estar disposto a contar os teus problemas. De cara, eu estou com um problema nessa área. Mas a gente não quer partilhar isso. A gente quer partilhar a vitória. E normalmente é quem tem problema com paternidade. Por quê? Porque eu quero partilhar a vitória, eu quero que você me veja bem. E não é mal, não é uma pessoa que quer disfarçar. Essas não são pessoas traíras, não são pessoas mau caráter. Mas sabe aquele filho que já sofreu muito, aquela pessoa que já sofreu muito com autoridade? E aí ele quer mostrar, não, você, cara, a pessoa disse que eu não ia dar certo, eu tô dando certo, aqui, ó, eu aqui, vitória, né, tá bom. Então eu não quero, porque se eu falar, cara, que eu tô indo mal de novo, é ruim, eu tô indo bem, tô indo bem. Será que você tá indo bem mesmo? Aqui é o lugar onde muitos perdem a primogenitura. Então veja, mas aqui é um lugar onde muitos vão para o meio do rebanho. Não quero só falar de coisas ruins, né? Apesar de a gente sempre trazer esse foco, porque é uma direção, né? A gente sempre mostrar, às vezes, o que está dando errado, para a gente poder sair. Mas a questão aqui é, irmão, esse é um tempo onde você também recebe transferência. Esse é um tempo onde as transferências acontecem. Naturalmente, esse é o tempo onde os ciclos de transferência vai acontecendo, os ciclos de bênção vai sendo ministrado automaticamente, os ciclos de renovação vai acontecendo. Esse é o tempo onde o Senhor libera, né, profecias, onde o Senhor libera maturidade, onde o Senhor libera reino. Esse é um tempo fantástico de Benjamim. Benjamim é um tempo onde o Senhor nos leva para esse posicionamento de filhos. Esse é o tempo onde o Senhor muda os decretos sobre nós. Essa é uma temporada onde o Senhor muda os decretos. Essa é uma temporada onde o Senhor rasga os decretos. Esse é um tempo onde o Senhor cancela decretos de destruição. Estamos saindo da estação da sepultura para o mundo, mas estamos saindo em vida. O que é isso? Passamos 3 meses, querido, aonde são 3 meses pesados, mas eu tenho certeza que esse é um tempo aonde o Senhor nos levou para a vida, né? Como flechas polidas na aljava. Ou seja, esse é o tempo agora que o Senhor nos leva para um tempo de busca, porque eu só posso buscar a Deus se eu tenho identidade definida. Veja, a próxima estação é a estação da busca, busca de propósito, busca de armas, busca de armaduras, busca de visão, busca de provisão. Esse é o tempo da purificação, mas eu só vou buscar se eu tiver definido tudo em mim. Por isso é importante eu terminar aqui bem. Por isso é importante eu terminar top, porque agora eu vou começar a buscar, agora eu vou começar a entrar na presença de Deus com a minha identidade definida. Mas se eu entro indefinido, se eu entro desconcertado, se eu entro, se eu entro mal essa próxima estação, vai ser a estação das águas, onde eu mergulho nessas águas, e essas águas então me envolvem dentro das mágoas, ressentimento. Aí vem, não, agora você vai ver, a minha vingança vai ter sabor de mel, né? Agora vocês que não me apoiaram, agora você vai ver o que Deus vai fazer comigo, aqui pipipi, ou seja, lá vai mais um ano sendo perdido. Por isso, eu quero dizer isso para você, irmão, termine isso daqui bem, definido. Tem ainda 12 dias. Pula para dentro desse pastoreio mesmo. Não viva esse pastoreio meia boca. Viva um pastoreio mesmo. Se você tem pastor, viva esse pastoreio. Viva isso. Viva. Viva isso de verdade. Ouça orientações. Se alegre se alegre com a espada de paternidade. Amém? Para que ele possa circuncidar o seu coração. Amém? Que o Eterno te abençoe ricamente e te leve a esse nível de pastoreio mesmo. Que o Senhor te leve a esse nível de filiação, que você tenha prazer de viver tudo isso. Amém? Tenha prazer.
É fácil, volto a dizer, trabalhar de irmão para irmão. Porque irmão é irmão. Uma vez eu vi uma pessoa falando algo que eu achei interessante. É assim, não ruim, achei interessante mesmo. Ele falava assim, apóstolo, eu tô preciso de uma paternidade e, e eu preciso de uma pessoa que realmente tem essa figura de paternidade, que fala do apóstolo Joseí, que tem essa cara de pai mesmo, né? O apóstolo Joseí tem essa cara de pai, né? Mas, cara, eu queria ter você como meu irmãozão mesmo. Porque sabe por quê? Porque tem coisa que a gente não conta pro pai. Aí eu comecei a pensar, falei, rapaz, tem coisa que a gente só conta irmão, né? De irmão para irmão. A gente não conta para pai. Falei, cara, eu praticamente só tenho um pai, eu não conto minhas coisas para irmão, né? Eu só conto meu pai, né? É um hábito meu, né? Eu vou contar para ele, porque ele pode resolver meus problemas. Mas meus problemas, sim, no sentido de pastoreio, né? Mas essa visão é uma visão que muitos seguem, entendeu? Coisa de irmão. É mais fácil eu contar para meu irmão, porque meu irmão não vai me julgar, meu irmão vai me entender. Pai não. Pai ele vai corrigir. Então, muitos vivem o pastoreio de irmão. Por isso eu gastei 4 dias, 5 dias falando disso. Muitos vivem pastoreio de irmão. Eu tenho pai, mas eu vivo pastoreio de irmão. Porque é fácil contar coisas para irmão. É fácil. Porque o irmão vai me ouvir. O pai, quando me ouvir, ele vai me corrigir. Ou me direcionar. Irmão não. Irmão ouve, fala, chora junto, né? Tá, abraça, diz que vai dar tudo certo, diz que vai passar. Seu irmão. Mas pai não. Com certeza, se você contar alguma coisa, ou ele vai puxar a tua orelha, ou ele vai te corrigir, ou ele vai te direcionar, ou ele vai fazer alguma coisa. É pai. Né? É pai. E aí, pior, né? O pai sempre vai falar: te falei que não ia dar certo, te falei. E muitos não querem ouvir isso, né? Amém? Deus abençoe. Firmemente estejam firmados nessa paternidade, o discipulado. Eu quero terminar, mas sempre tem coisa na cabeça aqui. Uma das coisas que eu tenho percebido nessa geração é que a gente está vivendo cada dia mais na geração da orfandade, irmão. Os pais estão morrendo. Então, querido, cuidado. Os pais estão morrendo. Há uma caça terrível contra os pais. Aqueles que estão com espírito de paternidade. Então, não perca tempo. Também não perca oportunidade. Fique com Deus. Shalom a todos.